Sejam muito bem-vindos, uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite. Seja lá qual horário que você está assistindo este podcast, está no ar mais um episódio do Redenção em Foco. Só lembrando que este é o nosso episódio final dessa temporada. Nós vamos nos juntar, nós vamos nos reformular e viremos com a próxima temporada de mais entrevistas para o Redenção em Foco. Já que você está aí, já que você está ligado no nosso podcast, não se esqueça, curta, compartilhe, assine o nosso canal, assine o canal ADTC, Templo Central Cristo Redentor, que você vai ver todos os episódios do podcast Redenção em Foco. E aqui eu gostaria já, em nome de Jesus, já estar agradecendo a maravilhosa presença aqui dos nossos irmãos, né, no plural, nossos irmãos, a nossa irmã Aline e o nosso irmão Wagner, que eles são responsáveis pelo departamento, chama departamento ainda aqui? Chama. O departamento de missões aqui do Cristo Redentor 1, eles são os responsáveis pelo trabalho missionário aqui da igreja, por enviar as notícias e trazer notícias do povo de Deus que está lá fora fazendo o IT, fazendo a obra do Senhor. Seja bem-vindo, irmão Wagner, agradeço a sua presença, em nome de Jesus, queria que o Senhor já se apresente. Pode chamar de Senhor? Pai do Senhor. Pai do Senhor. Pode Queria que já Senhor. O Senhor pode se apresentar aqui já para nós. Uma boa tarde. Como disse o irmão, pode ser que você esteja assistindo à noite, uma boa noite, ou de manhã, um bom dia. Eu me chamo Wagner e junto com a minha esposa Aline estamos nesse trabalho, à frente do trabalho de missões. Não tem sido fácil, né? Como qualquer outro trabalho, ele requer um pouco mais de energia. Estamos aqui para fazer essa vontade que o Senhor nos deu e, lógico, que tudo graças a Ele, porque se dependesse só de nós, acho que a gente já teria pulado do barco há algum tempo. Mas o Senhor tem nos dado força. Então, eu me chamo Wagner e a minha esposa vai estar se apresentando agora a Deus. Amém, meus irmãos. Boa tarde, bom dia, boa noite, não sei qual horário que você vai estar assistindo. Quero dizer que é uma grande alegria estar aqui e eu creio que o Senhor há de nos usar para despertar a cada um que está ouvindo, para fortalecer o coração dos irmãos, aqueles irmãos que se envolvem em missões, que este podcast possa ser resposta do Senhor, que o Senhor, que Deus, que o Espírito Santo possa nos usar, que nós possamos ser um canal aqui nesta noite e que vida venha fluir através de nós e que você, que talvez aí está na sua casa, você é um vocacionado de missões, que você possa sentir de Deus hoje o despertamento, o fogo do Espírito Santo vindo sobre você, te chamando para cumprir o ID do Senhor. Amém. Amém. A irmã estava nervosa, viu? Disse que, estou nervosa, não vou conseguir falar, mas eu já confiava que a desenvoltura dela, que eu vejo aqui no púlpito aqui, você tem um grande admirador, viu, irmão? Que eu queria ser bastante desenrolado assim com o microfone na mão para falar como a irmã é. Né? Que a gente tem aqui, que nós iremos aqui falar de missões, que é um trabalho muito importante, que tem que ser praticado na vida do cristão, porque foi uma ordenança dada pelo Senhor Jesus. Queria deixar aqui a abordagem aqui, não esquecer de apresentar aqui o meu irmão Evandro, que sempre está aqui com a gente, que sempre está participando. Irmão Evandro, faça aí as devidas apresentações e a gente já se encaminha, já indo para a primeira pergunta. Amém, a paz do Senhor a todos, um bom dia, boa tarde, uma boa noite. Nós somos gratos, né, por essa tarde, né, aqui já é tarde, de nós estarmos aqui reunidos para nós compartilharmos desse assunto tão importante no nosso contexto, né, nos dias atuais. É um assunto bastante importante, enriquecedor para todos aqueles que irão nos acompanhar e que irão ainda nos assistir, né? Nós já vimos aqui nossos irmãos se apresentando, né? Um casal abençoado, como nós já estávamos falando aqui no início, casal abençoado que Deus tem abençoado as nossas vidas aqui na nossa congregação, tem se esforçado, tem desempenhado esse trabalho aqui na nossa congregação. Nós louvamos a Deus por esse casal tão maravilhoso e nós iremos compartilhar desse assunto crucial que é nos dias de hoje, que vai falar a respeito de missões, né? Missões transculturais é um trabalho bastante importante para as nossas vidas e nós queremos, desde já dar esse pontapé inicial para nós ser enriquecidos por esse
esse podcast, nesse momento nós damos início agora a respeito de fazer o ID do Senhor Jesus Cristo. Só fazendo adendo aqui, que é muito importante, eu sou o único neném aqui na sala, viu? Porque os dois já trabalham com missão e o Evandro também já trabalha com missão. Aí eu sou o burro da sala aqui. Não entendi de quase nada, né? Mas estamos aqui para a glória de Deus, né? A gente fala assim, mas fala para a questão só de quebrar um gelo mesmo. Aqui o que eu gostaria de dizer é que estamos aqui com pessoas de confiança, estamos aqui com pessoas que entendem do assunto. E da forma que esse trabalho é conduzido, que é um trabalho maravilhoso aqui no Cristo Redentor. E eu queria já deixar a primeira pergunta aqui para o nosso irmão Evandro, já ir fazendo aqui a primeira pergunta. Certo. Então, para nós darmos início, aqui nós temos um roteiro, certo? E nós queremos acompanhar ele. A gente até tem algumas perguntas fora do roteiro, mas a gente vamos priorizar primeiramente o roteiro, tá certo? E a primeira pergunta que nós temos a fazer aos nossos convidados nesta tarde, né? Sabemos que ao longo do tempo a obra missionária sempre precisou de pessoas dispostas, certo? E convictas da sua fé. E a primeira pergunta porém, infelizmente hoje temos uma baixa de pessoas indispostas para fazer esse trabalho que é levar o ID do Senhor. Mas a importância de um trabalho missionário e para qual fim ele é feito? Essa é a minha pergunta, a primeira pergunta que nós queremos fazer aqui para os nossos convidados, só repetindo, tá certo? Para que nós possamos entender a pergunta. Entender a importância desse trabalho, certo? Missionário, para qual fim e ele é feito. Essa é a pergunta que eu lanço para que os nossos irmãos estão nesse momento respondendo. Amém, irmão. Ótima pergunta essa, né? Uma pergunta de impacto, você entender para que serve esse chamado. E quando a gente vai assim na origem da palavra, tentar descobrir o que significa a palavra missão, ela vem do latim, que significa missio. Missio significa enviar. Ou seja, na prática, seria enviar alguém por um propósito. Que propósito seria esse? É buscar falar de Jesus para alguém que ainda não conhece e tentar resgatar essa alma, essa vida. Então, o trabalho de missões é isso, é você conseguir transmitir, falar do amor de Cristo para alguém e, em troca, conseguir resgatar essa alma para o reino do Senhor. Acredito que a minha esposa queira complementar, falar mais alguma coisa. Assim como diz lá em Mateus, né, 28, 19, que diz, né, que ide por todas as nações, né, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a palavra é essa, nós devemos ir, nós devemos levar o Evangelho. O Evangelho é o quê? As boas novas, é falar de Jesus, essa boa notícia que o mundo aguarda, o mundo espera essa boa notícia, afinal o mundo está repleto de coisas terríveis, né? Nós vivemos num mundo terrível de violência, de pecado, então as pessoas são escravas do pecado e é Jesus que liberta, nós vamos levar a libertação. Jesus, os corações clamam, quem há de vir nos anunciar o Evangelho? E nós somos essa resposta. Então essa é a importância, tem corações, vidas clamando, onde não há esperança, onde não há um cristão, tem países que não tem um cristão, e nós temos essa oportunidade, esse presente dado por Deus, de nós irmos anunciar, sermos embaixadores, sermos representantes do Pai, e levar essa boa notícia. Quem somos nós? Pecadores falhos, mas o Senhor nos confiou essa tarefa tão grande. Isso é interessante já nessa primeira fala, para eu passar aqui para o nosso irmão Elton, mas as Escrituras Sagradas, ela é tão maravilhosa que quando você começa a falar, testemunhar da pessoa de Cristo, o Espírito Santo vai lembrando você daquilo que você já tem estudado, que você tem buscado. E na fala do Wagner, eu me lembrei, ele citou Marcos 16:15, né? Fazer o ID do Senhor, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas o interessante é que eu me lembrei, irmão Wagner, de Atos capítulo 13, quando eles estavam reunidos, orando, jejuando, e de repentemente o Espírito Santo se levanta no meio deles e diz para eles separar 2 pessoas para fazer a obra do Senhor. Também, só pontuando, nosso irmão Wagner ele se colocou bem, só pontuando em relação que para fazer a obra missionária, a gente tem que estar debaixo de oração,
Jejum, se consagrar para que Deus ele possa falar por intermédio do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para nós fazermos o ID do Senhor. Verdade, meu irmão. E quando a gente vai para as Escrituras, temos mais versículos que também apontam sobre isso, né? No próprio Atos, lá no capítulo 1, eu vou ler capítulo 1, versículo 8. Ele vai falar o seguinte: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ou seja, mais uma ordenança, né? E lá em Lucas 24:47 também fala sobre isso. E que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados em todas as nações. Então, mais uma ordenança. Em João 20 também nós vamos ver: assim como o Pai me enviou, eu também o envio. Reforçando que está lá em Marcos 16:15, e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E em Mateus 28 também temos citações que, portanto, ide e fazei discípulos em todas as nações. Então, se a gente for olhar na Bíblia, vai ter muito mais citações. Então, já fica de cara que existe uma ordenança. Que ordenança é essa? É o ide do Senhor. Pronto, já que a gente tocou nesse assunto sobre o ID do Senhor, a gente já entra no cerne dessa pergunta, né? A gente gostaria de saber quais foram as experiências, né? As experiências missionárias de vocês, e como isso impactou na vida de cada um. Assim, tanto como casal, ou então já cada um fazendo trabalho individualmente. Essa parte, acredito que a minha esposa vai conseguir falar melhor. Assim, eu vim por intermédio dela. Então, ela tem mais bagagem, ela já fez algumas escolas, inclusive já fez viagem missionária. Então, a bagagem dela é muito maior. A minha não, eu sou só o apoio, né, meu filho? Estou aqui só staff. Que é muito importante também, né? Já tive a oportunidade de ter algumas experiências, e uma delas foi para a Scanf, né? Como muitos daqui já fizeram. Essa foi a minha primeira experiência no campo. E foi muito maravilhoso poder fazer parte daquela equipe, né? Muitas pessoas se renderam, a gente discipulou, trabalhou com crianças. Nossa, foi uma realização muito grande. Eu já estava orando por isso e, de forma milagrosa, o Senhor colocou pessoas no meu caminho, porque até então eu não conhecia ninguém, nem ninguém que fazia alguma escola, eu não conhecia missionários na época. E eu tive essa oportunidade de fazer, foi realmente um divisor, né? De águas, e a partir dali eu tive a oportunidade de fazer trabalhos sozinha, assim, não foi na igreja que me enviou, não. Fui para o Piauí, e aí eu consegui muitos materiais, por minha conta mesmo. Levei materiais para trabalhar com crianças, para discipulado, para levar treinamento evangelísticos para o interior lá do Piauí, e eu passei quase um mês. Lá a gente fez um trabalho muito bom, a gente conseguiu levantar alguns irmãos de uma igreja, muitas pessoas aceitaram Jesus, e uma experiência que eu tive, marcante ali, foi que o pastor da igreja de lá, ele não indicava que as pessoas evangelizassem, era só para convidar as pessoas para ir para a igreja. E aí eu lembro que uma oportunidade dessa, de manhãzinha eu saí de casa com a minha Bíblia, fui evangelizar, a gente entrou numa casa, e era um casal de idosos que eles eram cegos. E ali eu tive a oportunidade de compartilhar o evangelho, eles aceitaram a Jesus, e eu passei a discipular eles com aquela revista Jesus, né? Que acho que os irmãos conhecem. E aí eles falaram assim: olha, minha filha, que coisa boa que você veio aqui, porque a gente nunca conseguiria ir. Porque nós somos cegos, temos essas dificuldades, nós nunca teríamos condições de ir na igreja para ouvir tudo isso, né? E para mim foi muito gratificante esse trabalho. E outra experiência também muito boa, que depois daí aí eu tive o Senhor falou comigo que eu faria uma escola mesmo, uma escola, né, de preparação missionária, de tempo assim mais longo, que foi a EMAD. E aí eu tive a oportunidade de ir. O Senhor já tinha me dito que eu ia à África, mas assim, era algo totalmente improvável, mas eu tinha essa promessa. 3 pessoas falaram para mim que eu iria. Eu tinha essa promessa do Senhor. E de uma maneira tremenda também, que em outro momento a gente pode até compartilhar, mas é que a história fica muito longa. E aí a gente teve essa oportunidade de ir para a EMAD. E na EMAD a gente fez trabalhos, né, com os quilombolas, ribeirinhos não, os quilombolas. E a gente teve a oportunidade de fazer uma implantação de uma igreja lá aqui na região do Pindorama. E fomos à África. Né, e passamos 2 meses ali, foi muito bom. Abrimos uma congregação lá, e os crentes estão lá até hoje, a igreja é grande, e o Senhor nos usou ali para a glória do Senhor. Deus tem abençoado, né?
Ouvindo isso, irmãos, a primeira pergunta que foi feita, né, a gente já começa a perceber a importância que é dentro da pergunta, a importância que tem um trabalho de missões. E o nosso irmão Elton, ele já abrangeu também dentro de outra pergunta, né, e nossos irmãos, graças a Deus, estão explicando, estão sendo bastante claros, né, porque não existe uma transparência, ou não existe uma obscuridade em relação a isso. Mas o interessante é que dentro já da fala, da experiência da nossa irmã Aline, a gente começa a perceber assim, mas missões, é só para quem tem chamada ou missões realmente é para todos? É uma pergunta. Eu acredito que para todos, porque eu tiro por mim, né? Eu nunca imaginei um dia estar trabalhando com missões, até porque eu acredito que não seria o meu chamado, eu imaginava assim, eu nem sei ainda o que era o meu chamado. Conheço a minha esposa, e ela já missionária nessa época, e aí não tem para onde, né? O Senhor, ele dá o jeito dele, né? Ele vai e faz da forma dele. Hoje eu estou com ela, e hoje a gente tem vivido, né? Tem respirado missões. Quando é semana de culto de missões, não tem outra coisa que passa na nossa cabeça nem na nossa casa. É missões 24 horas por dia, porque a gente precisa ter todo um trabalho, né? E todo esse trabalho, independentemente de você ter a certeza desse chamado, eu acredito que qualquer um pode trabalhar diretamente ou indiretamente com missões. Então, se você tem um chamado, amém. Deus vai lhe usar grandemente. Se você não tem, a seara é grande. Então, trabalhadores o Senhor sempre quer. Então, independentemente, venha, faça parte, trabalhe com missões, porque você vai estar ajudando alguém de alguma forma, ou entregando uma palavra, ou fazendo ele se fortalecer de alguma forma. A igreja está cheia, pode estar vazia, independentemente. Então, venha, faça a sua parte, né? E a minha esposa, eu acredito que o dela, sim, foi um chamado. O meu, talvez um chamado por tabela, por ter conhecido e tudo. Mas eu acredito que o Senhor ainda tem muito mais para nos entregar, para nos explicar, para dizer qual é a nossa missão aqui na Terra. Pronto. Já que a gente está falando de missões, eu estou com um vídeo aqui do missionário Elias, que é um dos missionários que estão na África, né? Ele faz um trabalho de missões e a gente vai dar só uma acompanhadinha aqui no que ele tem para dizer para a gente. Mas antes, você que está nos assistindo, curta, compartilha, deixe seu like, compartilhe com sua família, compartilhe com seus amigos. Esse que é um trabalho muito importante. Podcast também, mas o trabalho de missões. Então, essa é a oportunidade de você fazer missão nesse momento. Isso também é um tipo de missão. Você vai compartilhar esse vídeo para que ele chegue o mais longe possível, para que mais pessoas vejam o trabalho da irmã Aline, o trabalho do irmão Wagner, e o evangelho seja disseminado, né? Fala? Ou seja, propagado, né? Propagado, né? Para todo, anunciado. Porque a internet tem um poder de chegar no mundo todo, né? Quem sabe pessoas que tenham vontade de fazer o trabalho e não não sabe por onde começar. Quem sabe vendo a irmã Aline falando, o irmão Wagner aqui dando os seus testemunhos, possam surgir no coração aquela sementezinha que já foi plantada e essa semente possa dar muitos frutos. Nós vamos colocar um vídeo aqui do missionário Elias e a gente vai acompanhar esse vídeo aqui, o que o irmão tem a dizer. A paz do Senhor, irmãos. Eu espero que os irmãos estejam bem. Daqui quem vos fala é o missionário Elias, daqui da África, em Moçambique. Concretamente aqui em Maputo, que é a capital, onde temos desenvolvido o nosso trabalho e com a igreja. E um dos projetos que nós temos desenvolvido aqui com a comunidade é do projeto Eu Leio. Esse projeto tem como auxiliar as crianças da comunidade, tanto da igreja, na questão da leitura, né? Temos ajudado eles no auxílio da leitura e também temos ministrado a eles a palavra de Deus, né? Temos, por meio desse projeto, né, tem se ministrado a palavra de Deus para as crianças. E não só, também como temos o projeto do futebol, né, que tem como nome Salvação em Campo. E esse projeto, do momento, ele está parado, né, devido a algumas condições
que ainda precisam de ser estabelecidas as condições para que retornem. Mas também esse projeto ele tem como objetivo de trabalhar com adolescentes da comunidade, né? Adolescentes que muitas vezes têm aquela tendência de estar com alguns dos seus amigos, onde que muitas vezes se encontram em vícios, e esse projeto tem como objetivo trazê-los, né, na presença de Deus e afastá-los dos vícios. E pedimos as orações, né, de cada irmão, para que Deus possa abençoar a vida de cada adolescente, a vida de cada criança que tem estado no projeto, e para também que haja condições do retorno, né, do projeto, para que nós podemos começar novamente com o nosso projeto do futebol, né. Quero aqui agradecer aos irmãos, daqueles que têm contribuído direta e indiretamente, que têm contribuído com as vossas orações, assim também como aqueles que têm contribuído de uma forma monetária. Então, quero aqui agradecer a cada um de vocês, que Deus continue vos abençoando, em nome de Jesus. Então, dando continuidade ao nosso podcast, a gente viu agora que o missionário Elias, ele falou sobre o trabalho que está fazendo lá na África, né? Trabalho com crianças, com adolescentes, e a gente queria que vocês comentassem sobre o que foi dito nesse vídeo aí. Como é difícil ter que até mandar e receber recursos, né, para fazer esse trabalho, para que não falte nada para os missionários, e a gente sabe que às vezes eles tiram do próprio alimento para ter que dividir com os irmãos lá. É um grande desafio, né, você fazer missões na África, devido à condição socioeconômica do país, né, uma pobreza extrema. Então não adianta irmos só com a palavra, né? É necessário entrarmos com uma ação social, e é isso que ele tem feito, né? Tem trabalhado com crianças. Esse é um público onde na África, eu já trabalhei lá em Cabo Verde, é um carro-chefe mesmo, nós trabalhamos muito com crianças. E assim, as necessidades são grandes, né? Porque você vai fazer qualquer trabalho para uma criança, a gente tira aqui para a nossa comunidade, já é aqui para o nosso próprio bairro. Existe a condição, né? Realmente é pouca, e é tanto que eles pedem para contribuir, que nós possamos contribuir, nós podemos ajudar. Aqui nós usamos os cofrinhos missionários, temos os carnês missionários, tudo isso abençoa diretamente os irmãos. Sem o apoio da igreja é impossível fazer missões. Então vamos aproveitar que a gente já está falando dos cofrinhos, do carnê. Os irmãos podem divulgar aqui, à vontade aqui, que os irmãos contribuam com o carnê, com o cofrinho. Como é que os irmãos podem fazer? Pronto. Esse é um assunto bem interessante, devido, como a gente acabou de ouvir, né, a necessidade de todos os missionários, e em alguns países um pouco mais. E todo culto de missões, nós arrecadamos os cofrinhos. Deixar bem claro que esse cofrinho que o irmão recebe, ele não tem a necessidade de encher, tá? Entregá-lo só quando ele estiver 100% cheio. Isso é importante, né? E basta ele levar. No próximo culto de missões, ele retorna com esse cofre. Independente se tiver pela metade, se tiver menos da metade, mais da metade ou cheio. Porque esse pouco, a gente sempre fala o seguinte, que o seu pouco se torna muito. E você não sabe o quanto que você pode ajudar com o seu pouco. Porque aquele pouquinho que para você é mínimo, quando se junta com um pouco de outro, com um pouco de mais outro, e pouco de mais outro, acaba se tornando um muito. E esse muito a gente consegue enviar para a nossa sede, e a sede faz a destinação da melhor forma. Já o carné, ele também é utilizado para a mesma forma, porém o carné é um tipo de compromisso que você acaba tendo com a congregação, onde o valor mínimo é de R$10 por mês. Então você recebe esse carné, todo mês você faz esse pagamento de R$10, esse valor é destinado para a sede, e a sede, mais uma vez, vê para qual país, qual missionário ele vai estar destinando toda essa verba. E a gente diz assim, mas é muito, né? A gente fica pedindo muito. Mas, gente, você abrir mão do seu país, da sua família, ir para uma nova cultura, local que você não conhece, custa caro. Custa caro, e isso a gente precisa manter os irmãos de uma certa forma, trabalhando diretamente com essas ajudas dos cofres,
Eu sei que tem alguns irmãos que também fazem um pouco mais, em vez de apenas no carnê fazer aquele pagamento mínimo de 10, alguns irmãos fazem até mais, mas fica a critério, como o Senhor tocar no seu coração. Temos um valor mínimo que é 10, mas se você quiser doar com mais, a igreja fica muito feliz e os missionários também. Isso é interessante, antes de o Elton dar início a outra pergunta, a importância desse trabalho, como o nosso irmão Wagner ele já falou, né? E para você que está nos ouvindo nesse momento, você pode até estar se perguntando, né? Porque de maioria das vezes você não consegue ir até onde esse missionário está. Ou às vezes você não consegue ir para o campo para você fazer missões. Só que missões, como o nosso irmão Wagner ele já tem falado, e a gente, na época, acho que a irmã Aline se lembra, nas congregações, era compartilhado justamente essa questão. E a gente tinha essas estratégias. E essa estratégia que o nosso irmão Wagner já falou, são estratégias boas para que a gente possa estar ajudando os nossos missionários. Ou seja, porque fazer missões, existe um tripé, né? Como a gente está vendo esse tripé aqui da câmera, né? E o interessante é que as pessoas fazem missões contribuindo, orando, e tem até aquela mensagem, né? Você faz missões orando, contribuindo e com os pés daqueles que são enviados, né? Então, assim, isso que o nosso irmão Wagner falou são estratégias para que a gente possa estar ajudando o trabalho missionário, como o nosso irmão agora acabou de falar no vídeo, tá certo? E esse é um trabalho bastante importante para nossas vidas. Se a gente não consegue ir para o campo, a gente consegue contribuir. Se a gente não consegue contribuir, a gente consegue contribuir em orações para ajudar os nossos irmãos, como foi agora passado no vídeo, que ele pediu muita oração, né? Peço que vocês orem por nós, para que Deus possa nos iluminar, nos dar estratégia em campo, para nós fazer a obra missionária. Isso é importante, irmão. É por isso que há a importância do trabalho missionário dentro da congregação. Pronto, só continuando aqui o nosso podcast, e a gente já vai dando um enfoque aqui, a gente fala muito de missões internacionais, de viagens, né? Aí os irmãos dizem, pai, eu quero fazer missões nos Estados Unidos, quero fazer missões em Paris, né? Quero fazer missões no Canadá, que são países mais, né, evoluídos, né? Aí ninguém quer fazer missão lá na Coreia, ninguém quer fazer missão na China, ninguém quer fazer missão. Mas, tirando esse lado da brincadeira, a gente sabe também da importância das missões aqui dentro, né? Que são as missões urbanas, né? Como é que vocês têm trabalhado essa questão de missão urbana? A gente vê que os irmãos aqui antes do culto de missão têm um trabalho maravilhoso de evangelismo aqui fora, né? E graças a Deus, para a glória de Deus, já teve vidas que se renderam a Jesus. Esse é um tipo de trabalho de missões urbanas? Isso, né? Missões urbanas tem muitas vertentes, né? E uma delas também é o GV, né? Como também que a gente está fazendo o evangelismo de porta em porta. Graças a Deus o Senhor tem nos abençoado, vidas têm se rendido e as pessoas elas estão sedentas para ouvir o evangelho. Muitas pessoas aqui no nosso bairro é uma região onde as pessoas elas ficam nas calçadas, com as suas cadeirinhas em família. Então ali é um lugar muito receptivo para o evangelho, né? Então as pessoas elas estão querendo ouvir em uma hora. Imagine se a gente dedicasse mais horas. Quanto a gente viria de resultados, né? Então as vidas realmente elas estão esperando quem há, né, de anunciar elas. A irmã já falou de discipulado, o Evandro aqui, que é uma área que o Evandro entende bastante, que é a área de discipulado. Vou deixar essa pergunta aqui para ele. Dentro do contexto que nós já estamos abordando, dentro dessa área do ID, a gente começa a perceber que o ID ele não só se fecha ali só em ir, como nosso irmão Wagner já falou, né? Nessa área do discipulado, ou seja, a gente vê, Wagner, essa participação tanto de ir, de ensinar e de fazer discípulos, como o nosso mestre Jesus Cristo nos ensinou. Aí eu lanço uma pergunta para o nosso irmão Wagner e a nossa irmã Aline, para que eles possam compartilhar com a gente. Como é que a gente, dentro, já que o nosso irmão Elton falou, de fazer missões na comunidade, como é que a gente faz missões na comunidade? E dentro dessa missão, dentro da comunidade, como é que a gente está conseguindo fazer discípulo dentro da comunidade referente justamente a essa missão urbana, né, que se diz, né?
Ótimo, meu irmão. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que isso é tão importante de um jeito que eu consigo lembrar de dois personagens nesse momento que tentaram fazer algo, mas acabaram fazendo diferente, né? Quando a gente lembra desses personagens, é o endemoniado de Gadareno. Ele quer ir com Jesus. Jesus fala para ele ir para casa e falar o que Deus fez por ele. E ele retorna para casa, só que nesse retorno para casa, ele fala para toda a sua cidade o que Deus tinha feito por ele através de Jesus. E ali, querendo ou não, é um evangelismo urbano. Para algumas pessoas, só cortando a sua fala, para algumas pessoas, quando leem esse texto, acham que Jesus foi um pouco duro quando o gadareno retornou à sua vida normal, né? Que ele estava possesso de espíritos. Para algumas pessoas, quando lê o texto, acham que Jesus foi um pouco duro com ele, para não deixar ele ir com Jesus, né? Mas isso aí foi uma estratégia que Jesus, que o nosso irmão vai continuar explicando. Isso, a necessidade daquela cidade e a sua família de ser salva, né? Alcançada pelo Evangelho, alcançada pela palavra de Jesus. E um outro personagem que também é muito interessante, eu vou ler esse versículo que ele vai estar lá em João, capítulo 4, versículo 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher, que testificou. Ele me disse tudo o quanto tenho feito. E aí você que não tem conhecimento da palavra, pode estar se perguntando, e quem é essa mulher? A gente volta um pouco mais nesse mesmo capítulo. Jesus ele tem um encontro com uma mulher em um poço. E essa mulher é conhecida como uma mulher samaritana. E ali Jesus conversa com ela, fala alguma coisa sobre a vida dela, e ela faz o ID local, urbano, naquela cidade. Então, quando Jesus passa em Samaria, ele já era reconhecido por conta de quem? Daquela moça que fez o evangelismo urbano naquele seu bairro, na sua casa, na sua cidade, na sua escola, no seu trabalho. Ela falou de Jesus. E essa é a nossa missão também. Independente se você está indo para uma outra nação, para uma outra cultura ou não, você pode também estar fazendo missões aonde? Na sua localidade, no seu bairro, na sua cidade. Então, existem diversas formas de estar fazendo isso. Hoje, a gente tem alguns trabalhos na nossa comunidade, que são IGVs, como a minha esposa citou, e esse trabalho ele tem fortalecido, ele tem tido uma conexão muito boa, tem tido uma aceitação muito boa, e os frutos estão sendo colhidos. Hoje, a gente já tem mais de 20 IGVs espalhados no Grande Pirambu, e quando você vai ver os números, a gente já tem alcançado mais de 200 pessoas, e isso assim, nos alegra de uma certa forma, porque sabemos que estamos indo no caminho correto. E que a mão do Senhor, ela está presente. E um grande número de batismos também, né, através desse trabalho. Sim, sim. Ano passado, nós tivemos 2 momentos de batismo. No primeiro, aproximadamente 11 pessoas, acho que foram 11. E no segundo, a gente já está falando aí de 23 vidas que foram salvas. A gente sabe que acaba perdendo alguns, mas faz parte. E para esse ano, tem algum mais? Para esse ano, sim. Temos previsto mais 2 batismos, um para o próximo mês. Se não for no próximo mês, vai ser em junho, tá? Com uns 8 vidas, podendo chegar a 9. Tá? Tem mais uma pessoa que está participando do discipulado, que é o trabalho que ele precisa ser feito de uma forma muito forte. Porque não adianta você ganhar a vida, ir lá fazer esse evangelismo e deixar essa vida solta. Você precisa ter esse acompanhamento, né? E esse acompanhamento ele é feito com um discipulado. Um irmão vai até a casa dessa pessoa, ou essa pessoa vem até a nossa congregação, e alguém é disponibilizado para poder acompanhar, né? Fazer todo esse acompanhamento. São 12 aulas, uma revista que nós temos de discipulado. Então ele passa por 12 encontros, passando por isso. Depois disso ele tem mais 2 livros de leitura. E a gente tem, assim, se aproximado o máximo possível para que o irmão ele entenda o que é o batismo, o que é a missão, o que ele vai esperar e do que vai acontecer. Irmãos, assim, para aquelas pessoas assim que, como eu, são um pouco tímido, né? De chegar para as pessoas, de conversar, de falar, de abrir a boca assim, dizer assim, irmãos, eu vim aqui para apresentar o Evangelho, falar do amor de Cristo. Aquelas pessoas que são travadas. Não tem aquela intrepidez, né? Aquela intrepidez, né? Aquela destreza de usar as palavras, de falar com as pessoas. Porque às vezes a gente tem
a experiência, né? Tem o conhecimento, mas não tem aquele traquejo de lidar com pessoas. Porque eu digo assim, é um trabalho tão importante o trabalho de vocês, que não é só o conhecimento de cultura, não é só o conhecimento de evangelismo, mas o como conversar com as pessoas, como chegar nas pessoas para conversar, como é que vocês fazem esse trabalho todo sem... Eu estou vendo aqui que o irmão Wagner, ele é tímido, a gente conhece ele é brincalhão, brinca com a gente, mas porque a gente já conhece, mas a gente vê que ele chega meio retraído. Aí como é que o irmão passa por cima dessa barreira aí, né, para estar fazendo esse trabalho? Eu passo, é? Se eu consigo não, eu passo, não lembro não. Passa que o trabalho está sendo maravilhosamente feito, é para a glória de Deus. É um trabalho que ele é feito com vários braços, né? Não é só o braço do Wagner, não é só o braço da Aline, então nós temos uma equipe formada por 16 pessoas, não é isso? Acho que 16, se não for 16, é 14 pessoas. E o bom é que tem crescido, né? Muitas pessoas têm visto esse trabalho e têm feito. Sobre a vergonha, a timidez, é uma barreira difícil, né? Eu acredito que falar com uma pessoa que você não conhece é pior ainda, né? Quando é alguém, no meu caso, eu não nasci no bairro, então fica mais difícil. Muitos dos outros irmãos que fazem evangelismo, por terem nascido no bairro, já tem uma certa intimidade com alguns irmãos, conhece da época de infância, ou adolescência, ou da própria escola, e isso facilita um pouco. Mas, irmãos, quando o Senhor está na frente, ele faz com que essa vergonha ela desapareça. É lógico, né? A minha esposa ela tem mais propriedades para falar sobre isso, porque ela vai diretamente no dia do culto fazer esse evangelismo na rua, e eu acredito que ela passa por isso. Nossa, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Qual a estratégia? O que eu tenho que fazer para chegar até aquela família e falar diretamente com eles? Será que eles vão ser receptivos? Será que vão dizer que aceita? Sim ou não? Mas eu vou fazer a minha parte. E muitas das vezes, uma vez eu lembro que eu estava saindo da congregação e uma pessoa veio até mim perguntando se eu tinha algum folheto. Então, para você ver a necessidade e a carência, né? Às vezes você diz assim, eu preciso ir até lá, mas a sede e a fome está tão grande que estão vindo até cá, né? Então, é um trabalho que é preciso ser feito. Eu vou deixar minha esposa falar um pouquinho mais, que eu falo demais, né? Marlene, eu queria só complementar aqui e fazer uma ressalva, porque por muito tempo a gente eu via, né? Eu andava muito de ônibus, aí quando eu ia trabalhar, eu via as pessoas pregando dentro do ônibus, com a Bíblia aqui debaixo do braço, falando do amor de Cristo, aí vai vir um crente. Aí vem um crente, eu digo, pai, o cara tá falando de Jesus e tudo, falando do amor. Até mesmo quando não era crente, eu via muito. E eu queria saber, irmã, como é assim, esse trabalho também de ir nas comunidades, de entrar dentro dos coletivos, terminal, e falar do amor de Cristo. Essas pessoas também, que muitas vezes, né, às vezes a gente fala, toca em missões, e não lembra dessas pessoas que estão todo dia nos ônibus, né? Pregando, falando do amor de Cristo. Isso também é um tipo de missão? Também é um tipo de missão, pregar o evangelho, né? Faz parte da grande comissão, que é você pregar, evangelizar, que é você ensinar, que é você discipular, que é você batizar. Tudo isso faz parte do chamado de Deus para todos nós, somos crentes. Não é só um chamado específico. Algumas pessoas têm um chamado específico para cruzar as nações, para estudar uma língua, estudar uma cultura, ir para uma terra onde não há pessoas cristãs. Mas toda a igreja ela tem essa obrigação, porque foi o Senhor que nos mandou. Então a timidez ela vem, muitas vezes ela vem no início, né? Mas aí uma estratégia boa, se junte com aquele irmão que gosta de evangelizar. Irmão, deixa eu ir com você, que você quer aprender. Então você andando com esse irmão, você está ali aprendendo, né? Se tornando ali, amigo daquela pessoa, ela vai poder te dar estratégias, você vai ali aprendendo da forma como é que ele fala, como é que ele aborda. E também, para você que está em casa, às vezes também tem um desejo de aprender, de conhecer mais sobre evangelismo. Existem escolas de férias, que os jovens têm a oportunidade de dedicar umas 2 semanas das suas férias para aprender a evangelizar crianças, a usar um método que eu utilizo, que é o método do evangelismo pioneiro, que é muito bom, a gente aprende ferramentas. Então, se você quer aprender e você não sabe, se inscreva, tem a Scanf, que é uma escola de férias. Lá tem muitos jovens, pessoas mais velhas também, toda pessoa que tem interesse, né, que quer aprender, aí é o lugar, né? Então, procurem na internet, coloca lá Scanf, você que mora aqui em Fortaleza, que mora aqui no Ceará. Existem meios de a gente aprender.
E a gente vai poder aprender também a evangelizar crianças, jovens, idosos, não importa quem for, você vai estar capacitado para evangelizar qualquer pessoa. A irmã Aline falando isso, irmãos, eu confesso para você que aquela chama que ainda tem no meu coração, ela ardeu ainda mais ainda em relação ao trabalho que acontecia. Quando a gente era representante de missões, a gente sempre ouvia, na época, se não me falha a memória, era o pastor Paulo Roberto, né? E ele tocava muito nesse assunto em relação à SCANF. E eu era uma das pessoas que estava ali como representante, mas a minha alma, ela sempre dizia assim, rapaz, bora para a SCANF, só que por conta de esposa, filhos, né, novos, ainda meus filhos era novo ainda, era de braço, e o trabalho, né, eu ficava com essa restrição de não ir para fazer parte da SCANF, né, mas é um trabalho maravilhoso e abençoado. Só complementando a fala do nosso irmão Wagner e Aline, em relação à vergonha, eu deixo o versículo de Paulo, escrevendo a igreja de Roma, né, que está lá no primeiro capítulo, no versículo 16, quando ele vai dizer, porque eu não me envergonho do evangelho de Jesus Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, começando do judeu e vai até o grego, né? Então, assim, quando a gente começa a entender que o evangelho, ele é o poder de Deus, eu creio que essa timidez e essa vergonha, ela passa a cair por terra, né? Porque nós estamos anunciando um poder que é verdadeiro, é o poder de Deus, que é o Filho de Deus, que veio a esta terra, morreu por amor de cada um de nós. Eu vejo aqui também que quando os irmãos estão aqui, a gente está no ensaio aqui no Ministério de Louvor, e os irmãos trabalhando aqui, montando, preparando a igreja, né, para fazer o culto de missões, e vejo que eu vi algumas jovens desenhando e tudo. Qual a participação dos jovens aqui da igreja? Não só eu vou falar daqui da igreja, que somos de casa, né? Qual a participação dos jovens aqui na igreja auxiliando esse trabalho com vocês? Tem sido bastante interessante o quanto que a nossa juventude tem aderido ao trabalho de missões, né? Recentemente tivemos 2 jovens que solicitaram para fazer parte do nosso grupo, e isso nos deixa feliz, né? Porque é uma geração que está gostando disso. Então a gente sabe que, tendo essa geração, o futuro não está perdido. Então são novas sementes que estão sendo plantadas, novas vidas que estão sentindo essa brasa queimando, esse chamado nascendo dentro deles. E hoje a gente tem tido esse apoio assim bem forte mesmo da nossa juventude, assim, que não são jovens, eu acho que são só 6, só eu, a minha esposa, mais um casal, mais 2 casais, na verdade. Se tiver 7 pessoas assim que não são jovens, na verdade todos somos jovens, né? Mas assim, quando a gente fala de juventude jovens mesmo, senhores. Sim, somos jovens senhores, mas a gente fica muito feliz que a nossa juventude tem comprado a ideia, tem gostado desse trabalho, e muitos outros, mesmo não fazendo parte de missões, quando é no dia do culto, eles querem fazer parte do evangelismo, né? Tem crianças, assim, quando eu vejo as crianças dizendo assim, vocês vão evangelizar hoje? Aí vamos. Eu quero ir também. E você vê a alegria da criança, ela vai da forma dela, lógico. Mas você já vê que ela bate o interesse, ela tem um interesse para ela, independente se é uma brincadeira, se é uma diversão, mas naquele domingo ela sai de casa 1 hora antes para vir para o culto e sai para a rua junto com uma equipe para poder falar do amor de Cristo, entregar um folheto, um papel, só dizer Jesus te ama, mas desde nova ela já está começando a fazer isso, e a partir desse momento vira um hábito, e esse hábito ela vai levar para a vida dela. Quando ela se tornar uma jovem, ela vai continuar fazendo. Pode ser que não faça, mas a gente está fazendo um trabalho, de uma certa forma, assim, bonito, gratificante de se ver. E lógico, mais uma vez falando e ressaltando que esse trabalho não é só Aline e Wagner. É uma congregação que abraçou a ideia. É um ministério que tem feito todo o trabalho em conjunto. Temos todas as dificuldades, como qualquer outro ministério. Dizer que é fácil, missões, infantil, casais, não. Todos os ministérios têm todas as suas particularidades e suas dificuldades. Mas quando a igreja compra a ideia, facilita, meus irmãos. Eu posso testemunhar isso antes de passar para o Elton. O meu filho, eu fiquei muito alegre
de eu ver e ouvir ele falando isso, né? A gente chegou 1 hora antes do culto de começar, que, como o irmão já se expressou, tem esse momento de evangelização, de clamor, né? A gente, enquanto os irmãos estão lá fora, antes de ir lá fora, né? A gente faz aquele momento de orar, de agradecer a Deus. E o meu filho, ele chegou para mim e entregou uns pertences em minhas mãos e ele disse: pai, o pai segura aí que eu vou evangelizar. E eu achei lindo isso, porque quando eu me converti, eu tinha dito para mim mesmo, diz assim, por que é que eu não fazia parte dessa, não vou dizer a congregação, mas da igreja, né? A igreja que eu falo não é o templo físico, mas sim a igreja invisível, né? Por que eu não fiz parte dessa igreja muito tempo atrás? Ou seja, porque eu perdi muito tempo no mundo afora. Mas quando eu comecei a abrir os olhos e Jesus ele me resgatou, eu vi a importância de que esse trabalho tem dentro da comunidade, que é o trabalho de evangelização. Pronto, dentro desse contexto, a gente fala da importância das missões, mas o que é necessário para a gente tornar um bom missionário? Pronto, para ser um bom missionário, né, você precisa estar na dependência do Senhor. A obra de missões ela é feita por intermédio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, a gente não tem a capacidade de pregar o Evangelho, de ter amor pelas almas. Quem coloca esse amor pelas pessoas que faz com que você olhe para alguém que você não conheça e você amar essa pessoa mais do que muitas vezes você ama a sua própria família. É esse amor, quem coloca no nosso coração é o Espírito Santo. Então, quando a gente faz a obra de Deus, pode ser aqui ou nos confins da terra, né? Quando Deus ele manda alguém, essa pessoa ela ama aquelas pessoas, mesmo ela não conhecendo. É incrível, é algo que só o Espírito Santo faz, porque a obra não é humana, a obra é do Pai, é do Espírito Santo. Então, um missionário, um candidato a missões, ele tem que ter essa intimidade, essa comunhão, buscar a direção do Espírito Santo, orar, ler a palavra, ter todo dia essa comunhão com Deus. Você tem que ter esse momento devocional, esse momento de parar. Eu vou tirar 1 hora do meu dia para estar eu e o Senhor, para o Senhor me fortalecer, me direcionar, porque sem a direção dele nós não conseguimos, irmãos. E como é que os irmãos têm o discernimento de discernir aquelas pessoas que eu só quero ir porque o missionário viaja, né? O missionário viaja, a igreja banca minha viagem. Tem aquelas pessoas que têm aquele pensamento de ser assim, eu quero ser missionário porque eu quero sair do país, porque eu quero viajar, porque eu quero conhecer outras culturas. Como é que vocês discernem quem quer realmente sacrificar a própria vida, como a irmã disse, sacrificar a própria vida por amor de outras vidas, mesmo que não conheça, mesmo de outras nações, e aquela pessoa que só quer fanfarra, quer viajar, que quer conhecer outras culturas, que quer ir por um objetivo pessoal e não por um objetivo de amor pelas pessoas? A gente conhece muito a árvore pelos frutos, né? Então, convivendo, né, com esses candidatos de missões, essas pessoas que se dizem missionários, na própria convivência, na conversa, porque a boca, ela fala o que está cheio o coração. Não é verdade? A gente diz pelas pessoas que moram perto da gente, nossa família, nosso marido, a gente sabe o que está no coração deles, porque eles falam sobre aquilo. Então, tem pessoas que eu já conheci pessoas envolvidas em missões, mas o propósito era engrandecimento, já conheci. Mas, assim, ninguém se esconde de Deus. Eu já conheci pessoas que conseguiram, né, foram para determinados locais e tal, mas com esse objetivo, mas o fim deles foi trágico. Tudo pode começar bem, mas chega uma hora, meu filho, que do Espírito Santo ninguém se esconde. Você pode estar lá no palavra de Deus, eu posso ir lá no fundo do mar, que lá ele está. Uma hora a conta chega, ninguém se esconde do Espírito Santo. Então, se você tem uma intenção no seu coração, né, de glorificar a Deus, de fazer com que vidas venham para Ele, né, você não precisa fazer nada. O próprio Espírito Santo vai te expor e as pessoas vão ver a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu não tenho uma oportunidade. Não corra atrás de oportunidade, deixa que o Senhor, Ele abre portas. O Senhor, Ele abre portas e fecha a porta. Tem pessoas que usam o nome do Senhor em vão. Mas o Espírito Santo de Deus vem. Chega uma hora que Deus ele tranca tudo. Ele tranca as portas, ele revela a mentira que há no coração do homem. Então, não se preocupe. Você que está em casa, você que tem um chamado do Senhor,
Você fala, mas eu não sou ninguém, eu sou tão pequenininho. Não se preocupe. Assim como Deus levantou Davi, tão pequenininho lá, cuidando das ovelhas, mas tinha comunhão e intimidade com o Senhor viu ele, é o suficiente que você precisa. O Senhor é que precisa te ver, não é os homens que têm que te ver, é o Espírito Santo, é Deus que tem que te ver. E as bênçãos, ela acompanha quando a gente está no caminho do Senhor. Também para aqueles que são mal intencionados, a corda do Senhor, ele puxa. Tem uma hora que ele puxa mesmo e expõe e envergonha. Pronto, a irmã falou nessa questão da perseguição. Né? A gente está aqui entrando no assunto, lidando com a rejeição. Como é que, na época de Jesus, ele era muito perseguido. Davi também foi um homem que foi muito perseguido antes de se tornar um rei. Né? Como é que vocês lidam com a perseguição, com a rejeição, até mesmo de... não vou dizer que aconteça na vida dos irmãos, de parentes que digam assim, irmão, para que tu vai sacrificar a tua vida? Tu tem tua família, tu tem teus filhos pequenos, tu tem o teu trabalho, tu vai jogar isso tudo fora para estar viajando e evangelizando? Esse tipo de, como a irmã disse, puxar, né? E puxar para trás. É o seu coração querendo fazer o trabalho, é o Espírito Santo lhe direcionando para fazer o trabalho e o mundo, e as pessoas, os parentes, os amigos, dizendo, Aline, está perdendo a tua vida, Aline. Wagner, tu está perdendo a tua vida. Cuida do teu trabalho, cuida da tua casa, cuida da tua esposa. Aí joga logo a família, joga logo os filhos. Como é que os irmãos lidam com esse tipo de perseguição? Eu vou iniciar e a Aline finaliza. Né? Amém. Não precisa ser só em trabalho de missões para a gente sentir isso na pele. Quando você não era cristão e se torna cristão, os primeiros a te atacarem, quem são? Os de casa, teus familiares e alguns amigos que se diziam ser amigos. Então, basta você confessar que ama Jesus e que quer Ele como seu Deus, já começam as chacotas. E aí o inimigo ele vai usar de todas as formas para poder te enfraquecer e te deixar triste para que você retorne para onde você nunca deveria ter saído, pela vontade dele. E eu me lembro, na época da minha conversão, que eu vivia no mundo, né? Infelizmente, passei muito tempo da minha vida servindo a Deus. Quando eu decidi que eu queria servir a Cristo, começaram algumas dificuldades, algo se levantando, as próprias amizades, né? Que quando eu chegava, já começavam aquelas velhas piadas, lá vem um crente, lá vem um irmão, lá vem o que agora quer ser santo. E, amém, eles estavam falando a verdade, né? Lá vem um crente, lá vem um irmão. E realmente eu queria algo, eu queria ser diferente, eu queria agora ser santo, ser imitador daquele que devemos imitar, que é Cristo Jesus. E quando você... Hoje, graças a Deus, o nosso país ele não tem esse tipo de perseguição que tem em outros países. Mas hoje, no nosso país, a gente ainda tem uma perseguição um pouco light, podemos dizer, né? Isso. Perseguição velada. E essa perseguição é o quê? Na escola, quando você fala e você declara a sua fé, e você é motivo de chacota por professores, por alunos, por diretores. No seu trabalho, muitas das vezes não, acredito que a maioria mesmo das vezes, a grande maioria dos que trabalham com você não são cristãos. Então, você fica meio que isolado por conta das brincadeiras que existem, então você precisa se limitar, porque você é separado, então nem tudo convém, né? Você participar de algumas brincadeiras que não valem a pena. Então você passa por isso. É uma forma de perseguição, uma forma de te excluir, e você acaba, quando ainda não está amadurecido o suficiente, você acaba sentindo esse baque. Mas o Senhor é tão bom que Ele te fortalece, Ele te apresenta pessoas que vão te fortalecer, pessoas que vão te dizer, te direcionar, o caminho é esse, não liga para isso, eu estou te amadurecendo, eu estou te fortalecendo, e logo, logo isso vai passar. E em vez de começarem a fazer chacota, vão ver a presença do Senhor que está em ti, e vão dizer, nossa, como tu mudou. E hoje, depois de tanto tempo, você começa a ouvir isso. Meu Deus do céu, quem era o Wagner há 15 anos atrás? Quem é o Wagner hoje? Quem era a Aline há 15 anos atrás? O que é a Aline hoje? O que era os irmãos há 10, 15 anos atrás? E o que são os irmãos hoje, né?
existe essa transformação, querendo ou não, eles vão ver. E a Aline, acho que tem mais para acrescentar, não tem? Então, quando há um chamado de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, o inimigo ele vai se levantar, porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, quando a sua mãe, os seus irmãos, os seus vizinhos se levantarem contra você, não fique com raiva deles, mas é o inimigo que usa eles justamente para nos abater. Porque o inimigo ele quer nos parar. Você pensa que o inimigo quer que a gente fique lá ganhando almas para o reino, discipulando, batizando, transformando, sendo agente de transformação de uma sociedade, de nações? Jamais. Ele tem que usar as pessoas chaves e ele vai usar. E quando ele começar a se levantar, a gente tem que lembrar, porque eu estou na direção certa, porque eu estou sendo guiado pelo Espírito Santo, porque eu estou dando frutos, e esses frutos vão permanecer. O inimigo está se levantando é porque a obra é de Deus, a obra é santa, e a obra santa ninguém para. O inimigo se levanta, mas ele vai se levantar é para cair. Então a gente tem que se levantar com autoridade. Senhor, o inimigo está falando, Pai, no nome de Jesus, que todo espírito imundo, você pode até orar na sua casa, onde você estiver, que todo espírito imundo que venha falar na boca de fulano ou de cicrano, que todos agora se calem agora em nome de Jesus. Dá uma ordem no reino espiritual. Nenhum espírito imundo há de usar aquela boca ali para falar contra mim. Você dá essa ordem no reino espiritual. Porque muitas vezes é o inimigo falando no lábio deles para nos atingir. E atinge mesmo. E muitas vezes as pessoas até paralisam o seu chamado por conta de pessoas, né, sendo usada pelo inimigo, e a gente aceita achando que é aquela pessoa que está com raiva da gente, que não gosta. E muitas vezes não é. A maioria das vezes é sim, por ação maligna. Então, se você aí na sua casa está passando por isso, minha irmã, se posicione como mulher de Deus, começa a guerrear, começa a orar, começa a repreender. O inimigo ele vai deixar você, o inimigo ele vai paralisar, ele vai parar de usar a boca das pessoas contra a sua vida, e você na sua casa aí, onde você estiver, você vai ser bênção, vai ganhar almas para o reino, você vai avançar. Nem o inimigo há de usar a boca de outras pessoas para te fazer parar. No nome de Jesus. Glória a Deus. A gente ouvindo isso, né, da nossa irmã Aline, e isso é interessante que dentro lidando com essa rejeição que o nosso irmão Elton já apontou, juntamente com a Wagner e a Aline, como nós devemos fazer com esse público? Tanto o trabalho, família, as pessoas do cotidiano, afora. Como nós devemos evangelizar essas pessoas? Como nós devemos se comportar no meio delas? Ou seja, a nossa irmã Aline já adiantou um pouco dentro já dessa pergunta que eu estou fazendo para você. Mas como a gente pode pregar? Como é que nós podemos pregar o evangelho de uma melhor forma para essas pessoas? Tanto que nos rejeita, que tem essa rejeição, muitos realmente não gostam, às vezes elas se alegram com a queda daquela pessoa. Como a gente devemos nos comportar? Porque nós temos um padrão, a gente temos modo de viver, uma vida agora diferente, porque, graças a Deus, Cristo ele nos resgatou. Mas como nós devemos nos comportar para evangelizar essas pessoas? Pronto, irmão. Na sua pergunta, você acabou até respondendo de forma indiretamente. Como devemos? É o testemunho. Eu acredito que o testemunho ele vai falar muito mais do que qualquer outra forma. Porque eles vão ver que você mudou, vão ver Cristo em ti, vão ver Cristo em mim, vão ver Cristo em nós. E isso não tem como esconder. Quando a luz ela brilha, não tem escuridão para isso. Então, a melhor forma que nós temos como evangelizar é o testemunho, que cada um nós temos que fazer, que mostrar. Quando você se torna um cristão, se torne um cristão genuíno de verdade. Não só aquele cristão da boca para fora, onde você disse que é cristão só para poder estar indo para um culto ao domingo, ou qualquer outro dia da semana, mas viva isso. Seja um cristão de verdade, seja um cristão genuíno, que as pessoas vão notar. E ao notarem, elas também vão querer saber o que foi. Nossa, o Evandro, o que foi que aconteceu com a vida dele? É diferente, né? Eu quero isso para mim. E aí vem até o Evandro, me diz qual o segredo. Aí o Evandro diz, rapaz, o segredo se chama Jesus. Pronto, e aí é o suficiente, né? Apresentou e essa pessoa se deixar o seu coração, né, aberto para isso, Jesus vai e faz a transformação que ele fez na minha, fez na vida dos irmãos, na vida da minha esposa e em nossas vidas.
Só lembrando a você que está assistindo, para você compartilhar o nosso vídeo, deixe seu like, curta, compartilhe, passe para o seu amigo, passe para o seu vizinho, passe até para o seu inimigo, se você tiver. Aquela pessoa que... Misericórdia, né? Não, é uma brincadeira, claro que é uma brincadeira. Eu estou dizendo assim, compartilhe esse vídeo para que esse vídeo chegue mais longe, o mais longe possível que for. Porque assim, de todos os podcasts que a gente fez, todos foram importantes, mas esse se trata diretamente com vidas, né? É um trabalho que literalmente ele trata com vidas, tanto vidas aqui da comunidade, da igreja, como vidas lá fora, né? Então a importância desse trabalho, desse podcast chegar o mais longe possível é para que as pessoas tenham no seu coração a vontade de fazer esse trabalho missionário. Recebendo aqui, e é uma honra de, mais uma vez, invadir nos estúdios aqui do podcast Redenção em Foco, o nosso pastor Cláudio Peixoto, e ele vai fazer uma pergunta aqui especial para o nosso casal aqui. Amém, meus irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, expressar toda a nossa alegria, toda a nossa gratidão por também ter a Aline e o Wagner aqui para compartilhar também desse entendimento da obra missionária. Hoje eles são os nossos representantes de missões na congregação local. E eu invadi só para fazer uma pergunta que durante muito tempo eu defendo, né, mas não conheço a respeito do campo missionário. O que a gente encontra hoje, né? Qual é o cenário que a gente tem hoje? Algum tempo atrás, né, eu acho que a Aline, talvez antes de ir para o campo tinha esse sentimento, era muito comum os nossos jovens, algumas pessoas na congregação, aquelas pessoas mais solteiras, aquelas pessoas envolvidas mais com a obra, elas tinham aquela chama no coração para fazer missões. Elas gostavam muito de sonhar com o campo missionário. De um tempo para cá, a gente sente essa ausência de pessoas com esse anseio no coração de ir para o campo. Eu acredito que isso também se dê por um fator que durante muito tempo foi compartilhado pela própria igreja em si, né? Durante muito tempo, a igreja ela anunciou a estadia dos missionários lá fora, ela compartilhou da realidade, e muito do que se falava era: nosso missionário aqui, ele sofre, aqui ele come isso, aqui ele não tem o privilégio de comer aquilo, aqui ele não pode ter tempo para desfrutar disso, aqui ele tem que realmente sofrer, aqui ele tem que realmente orar. E a pergunta que eu queria fazer, né, para o Wagner, para a Aline, é se o fato de hoje a gente ter tantas dificuldades para preparar um missionário e enviar ele para fora, será que isso também se dá a essa forma de comunicar o trabalho missionário? Será que nós não teríamos também tanta coisa maravilhosa para se falar a respeito do poder de Deus, de tanta coisa poderosa que a gente vê acontecer lá fora? Será que esse medo, né, e esse temor de alguns jovens, de algumas pessoas, será que é por não se achar com estrutura suficiente para sofrer aquilo que a gente sabe que o campo missionário nos traz, como campo pastoral e qualquer outro campo em relação à igreja? Será que se esse cenário mudasse, né? Será que se a gente trabalhasse o lado positivo da obra missionária lá fora, será que nós não conseguiríamos despertar mais pessoas para se dedicar ao amor à obra missionária? Está com vocês aí. Isso que o pastor falou é muito interessante, é uma grande verdade. Por exemplo, a Ministério Portas Abertas, eles sempre falam sobre isso, e quando tem o DIP, né, o Domingo da Igreja Perseguida, muitas igrejas, né, a maioria das igrejas evangélicas, quando vai falar algo sobre a igreja perseguida, o que eles colocam? Né? Pessoas com arma, gritando na igreja, aquelas imagens de pessoas todo ensanguentado, né? E esse não é o objetivo, isso afasta realmente, né? Porque não é por isso que a pessoa, quando ela é vocacionada de missões, ela está pensando nas vidas, na transformação de vidas, é ver aquela alegria daquela pessoa recebendo Jesus, a pessoa em lágrimas chorando, é uma vida transformada, é uma família liberta, né? É por vidas. Você não está ali querendo ir, eu vou colocar isso aqui para as pessoas ver se alguém vê como essas pessoas estão sofrendo, vamos gerar um desespero na igreja para as pessoas quererem ir. É o contrário, faz repelir.
As pessoas não querem. Então, mas quando você mostra os resultados, né? A vida como era antes, depois do Evangelho, né? Famílias, histórias, né? Nós aqui somos pessoas que fomos transformadas por Deus. E isso impacta, né, a vida de outras pessoas. É como se fosse o bom perfume. As pessoas estão sentindo esse bom perfume que atrai. Né? Que nem uma flor, né? Ela tem aquele cheiro gostoso, atrai, né, ali as abelhas, né? Então, o que vai trazer esse bom perfume? Trazer esses jovens, essas crianças com desejo de conhecer mais, de fazer parte do campo missionário, de conhecer mais sobre o campo missionário, é a gente falar disso, né? Falar das pessoas que lá, naqueles lugares remotos, né, que estavam sem o evangelho, e como a vida dela tornou-se, depois que ela conheceu a Jesus, passando perseguição, mais felizes, elas são alegres, porque elas têm Jesus, e se caso elas venham a morrer por Cristo, elas não estão tristes. Elas estão alegres, elas estão triunfantes, elas não estão preocupadas em morrer, em perder um bem, perder um filho. Elas querem se encontrar com Jesus. É uma igreja apaixonada por Jesus. Eles amam a Deus. Então, esse amor é que nos falta, né? Nós ansiarmos estarmos diante do trono do Cordeiro, né? Olhar para a face de Cristo. Esse tem que ser o nosso anseio, a gente tem que ser apaixonado por Jesus. Então, quando a gente se apaixona por Jesus, pelo que Ele é, a gente quer que todo mundo conheça esse amor, igual aquele casal apaixonado. Ai, meu namorado, ele é tão maravilhoso. A gente fala, a pessoa, nossa, eu quero conhecer ele é muito maravilhoso. Nossa, aí você apresenta, né? A pessoa, nossa, ele é legal mesmo. Né? Quando a gente está apaixonado, a gente não é assim? A gente não quer falar, a gente vive falando daquela pessoa. Então, assim também na obra missionária, né? As pessoas lá nesses países perseguidos, quando a igreja tem contato com esses irmãos perseguidos, nós aqui do Brasil, quando temos contato com irmãos que estão passando perseguição, sabe o que acontece? Esses irmãos dizem assim, ó, eu não sou crente. Eu nunca fui crente, na verdade. Porque se Deus não me dá um carro, se Deus não me dá um marido, se Deus não me dá uma moto, não sei o quê, eu já fico triste, eu quero até abandonar a igreja. Lá eles não são assim. Eles amam a Deus, eles querem ver Jesus, eles amam Jesus, eles estão na presença do Senhor por causa dele, por ele, tudo é por ele. Eu lembro, inclusive, Aline, que, assim, por exemplo, são inúmeros testemunhos. Assim, você vê, por exemplo, quando você vê sobre bruxaria fora do país, você vê que é algo verdadeiramente profundo, sério, coisa assustador, e você vê o poder de Deus confrontar aquilo lá fora, você vê milagres, né? Você vê ali, quando você escuta um testemunho de um muçulmano, de alguém que realmente vivia em torno da igreja perseguida, você vê o poder que o evangelho tem para alcançar. E por que eu fiz essa pergunta? Porque nós vivemos uma era muito consumista, né? Muito apaixonada pelo ter, né? Ao invés do ser, e se levantou um grupo de pessoas para falar sobre missões, deixando esse lado de lado, né? Deixando isso de lado, deixando esse, sabe, o quanto é apaixonante você olhar para um missionário e dizer assim, irmão, como é que essa pessoa consegue sofrer tanto aqui e ela tem uma paixão tão grande por estar aqui, ela não quer voltar para o Brasil, ela não quer abrir mão disso aqui, ela quer construir uma igreja, ela quer construir uma escola. Por que a gente encontra, a gente não testifica disso? Eu lembro de uma pessoa que saiu, foi para fora do Brasil, e quando voltou, ela voltou testificando que a gente precisava ajudar a obra missionária. Mas por quê? Eu acho que a motivação que é compartilhada, ela é muito errada. A gente tem que ajudar porque aqui são 4, 5 pessoas comendo numa coisinha. Aqui você não tem Coca-Cola para você tomar. Então, assim, mostra muito o lado consumista, né? Aquela coisa do prazer próprio, né? Daquele desejo que o brasileiro tem de comer bem, de beber isso, de morar aquilo, né? E é algo que não faz parte da obra missionária, né? Pelo contrário, todos nós sabemos que é uma obra carente, que necessita de ajuda, mas que, do contrário, a igreja brasileira é onde nós mais encontramos a manifestação do poder e da glória de Deus, assim, às claras. Porque as pessoas, você está aqui evangelizando uma pessoa que você não pode falar no nome de Jesus, você não pode, mas você quer alcançar, e você começa a orar e de repente tá lá, aquela pessoa sonha, ela tem uma revelação divina, ela se encontra com Jesus de uma forma poderosa, Deus transforma, e aquilo se torna um testemunho que raramente a gente vê no nosso dia a dia. Então eu acho que essas coisas, né, quando compartilhadas com a igreja, por exemplo, ela até se motiva mais em ajudar, em preparar pessoas. Hoje,
eu falo, inclusive, do campo pastoral, é muito raro um jovem chegar para conversar no aconselhamento do gabinete e dizer assim, pastor, eu quero voltar a alimentar aquele sonho de fazer missões. Eu não lembro, particularmente, a última vez que eu vi um jovem com desejo de ser missionário. E por quê? Porque, às vezes, essa forma de comunicar missões, ela causa mais terror do que anseio. Antigamente, as pessoas tinham aquele desejo de ver o sobrenatural de Deus. Não é nem só mais uma questão de ir para fora do Brasil, mas é de vivenciar realmente isso. De pegar uma pessoa que você acreditava que ela nunca ia ser cristã e você vê ela ser alcançada, descer as águas, por mais que ela perca a família, sabe? Muitas das vezes ela se refugiar em algum canto, mas ela servir a Deus e colocar a partir dali o desejo de alcançar a geração dela. Então, eu perguntei isso especificamente por essa questão, né? Algo que eu tenho há muito tempo guardado, né? Como o ser pastor. Hoje, as pessoas não querem mais sonhar com o ser pastor, né? Elas não querem que os filhos sejam mais pastores. Por quê? Porque só se compartilha o lado negativo, o lado do sofrimento, o lado do desprezo, da solidão, coisas que fazem parte do ministério, quando, na verdade, existe uma porção de outras coisas maravilhosas que o pastor vive na sua intimidade com Deus, com a igreja, com as pessoas, que é marcante, que se for compartilhado com as pessoas, outros jovens voltarão sim a desejar o episcopado, né, a desejar a obra missionária. E eu acredito que nessa conversa nós vamos ter muito de Deus aí para compartilhar com quem estiver nos assistindo. Você que está em casa, fique atento, eu estou saindo de novo, eu atrapalhei só para fazer a pergunta, mas eu quero deixar os nossos convidados aí à vontade mais uma vez. Deus abençoe a Aline, Deus abençoe Wagner, tá bom? E bom podcast aí para vocês. Amém. Gostaria de agradecer mais uma vez a participação do nosso pastor, Cláudio Peixoto. Ele está saindo aqui para uma missão, para a sede aqui. Ele vai pegar o próprio bombom que é dele. Esse bombom é dele. A primeira vez que eu estou vendo ele pegar um bombom desse. Pai do Senhor, pastor, muito obrigado. Deus abençoe. E continuando aqui, a gente dando continuidade, eu tinha perguntado qual é, assim, como é largar tudo praticamente, né? Porque algumas pessoas largam tudo, largam suas vidas, abrem mão das suas vidas, de suas famílias, para estar fazendo esse trabalho de missão. Acredito que a Aline ela tem uma experiência bem mais marcante sobre isso, porque eu lembro quando ela estava me falando da história da vida dela, e assim que ela sentiu esse desejo de missões, ela estava finalizando, acho que se não me engano, a graduação, ou era a pós-graduação, não é isso? E aquilo começou a mexer com a vida dela, o estilo de vida, a mente, então eu acho que é melhor ela falar, né? Com certeza. Pronto, eu vou falar do meu caso, né? Eu recebi uma chamada do Senhor e a minha vida de um dia, ela mudou totalmente. Foi assim, foi de um dia para a noite a minha história com Deus, assim, de missões. Foi numa oração de jovens e ali eu tive um encontro muito forte com Deus. Foi num retiro de jovens de carnaval, se eu não me engano. Não lembro agora, faz tempo. E eu tive um encontro sobrenatural com Deus. E aí esse pregador que estava pregando era meu antigo líder de jovens, quando eu era jovem, lá na igreja da Varjota. E ele falou para mim, assim, Aline, você nunca mais vai ser a mesma pessoa. E eu falei assim, amém. Eu senti que algo tinha mudado. E realmente mudou. Quando foi no outro dia, eu era realmente outra pessoa. E quando eu cheguei em casa, nem a minha mãe me reconheceu. Foi assim, uma mudança tremenda. E eu lembro que dessas transformações que eu tive, uma delas foi um desejo enorme por missões, que até então eu não tinha. Eu era só uma jovem qualquer que desejava terminar minha faculdade, continuar a minha vida. E ali, naquele encontro que eu tive com Deus, eu passei a amar missões de uma maneira assim tremenda. Assim, não tinha ninguém, não tinha nenhuma amiga na época lá da igreja, como o pastor falou, que também ninguém ali tinha aquele desejo de querer ser missionário, compartilhar algo de missões. Mas eu tive do Senhor, o Senhor mesmo se revelou a mim e me colocou dentro do meu coração esse anseio, esse desejo. E eu sozinha comecei a pesquisar, a procurar, né, sobre esses assuntos e tal. E eu lembro que naquela situação que eu contei para vocês, que eu fui para o Piauí, eu tinha que terminar minha pós-graduação. Eu estava no prazo para entregar a TCC. Só que eu não conseguia me concentrar. Foi tão difícil nessa época. Eu era uma pessoa altamente estudiosa, só tirava 10, 9, era assim. Amava estudar.
De repente, eu não conseguia mais estudar. Eu olhava para os cadernos, para os livros, assim, Senhor, acho que eu estou ficando louca, Deus, o que é isso? Eu não conseguia, não tinha mais nenhum desejo. Eu só queria ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia em um ano, eu vivia orar, orava tanto, que eu não sei nem quantas horas eu orava. Eu jejuava demais, era bem magrinha, eu queria estar na presença do Senhor. E eu falei assim, Senhor, eu não quero saber, eu vou deixar essa pós do lado, eu não quero nem saber, eu vou para o Piauí. Me organizei, comprei as coisas e fui, minha filha, não queria nem saber de pós-graduação. Fui lá, foi uma bênção, almas foram salvas, pessoas foram discipuladas, pessoas passaram aí para a igreja, estão na igreja lá do Piauí. E eu fui. Então, assim, quando você tem de Deus, você escuta Deus falar com você, você tem convicção que é Deus que te chama, nada te segura. Você não se prende a nada, porque é o próprio Deus. A voz de Deus, ela é irresistível. Quem é que resiste à voz de Deus? Me diga aí. Quando você escuta a voz de Deus, né? Não é um homem que está te chamando, é Deus, é o Espírito Santo. Entendeu? Você não consegue, você não tem como. Você larga tudo. É engraçado que as coisas da terra, elas perdem o brilho. É real, isso eu passei por isso. As coisas da terra aqui perderam o brilho para mim. Eu não tinha interesse em querer casar, em querer um sapato novo, uma roupa nova. Eu não tinha isso. Eu queria evangelizar, eu queria ganhar almas para o Senhor. Não, como é tão apaixonado. Não, eu falando naquela época, né? Como é tão apaixonado. É só um exemplo do que aconteceu, né? Então eu falo assim, quando é Deus que chama você, quando é o fogo que vem do Espírito Santo, ninguém para você. A obra é imparável, porque é a obra de Deus. É o Espírito Santo, ninguém para o Espírito Santo. E quando é de Deus, coloca uma pessoa com o mesmo amor pelo trabalho, né? Para compartilhar. E até porque a gente vê esse incômodo que ela tinha da parte de Deus para poder fazer a obra de Deus, né? Porque hoje uma faculdade é algo importante, né? Eu vejo muitos jovens falando de faculdade. Não, eu tenho que terminar minha faculdade como se realmente fosse assim, algo do último topo. Mas a gente vê que existe algo sobrenatural maior do que a faculdade. E a gente vendo a nossa irmã Aline falando isso, o incômodo que ela sentia, que na hora de estudar não conseguia escrever, não conseguia estudar, mas o pensamento e o coração ardia em fazer a obra missionária de Deus. E logo na faculdade tem que fazer TCC, essas coisas assim, né? Para entregar o trabalho e tudo. Aí tem que se dedicar bastante. Quando o Espírito Santo toca você, parece que nada mais importa. O que importa é só aquilo que você foi determinado a fazer. E durante todo esse episódio de hoje, a gente aprendeu sobre missões transculturais, a gente aprendeu sobre missões urbanas, nós aprendemos com a irmã Aline, com o irmão Wagner, a importância de você se doar no trabalho, a importância de você até abrir mão da sua própria vida. A importância que é esse trabalho. Né? E a importância e o valor que é esse trabalho. Por isso que eu enfatizei de você compartilhar, de você convidar alguém para estar ouvindo não essa conversa, mas esse testemunho de vida desses dois irmãos que dedicam tanto a própria vida para fazer o ID do Senhor, né? Para aquela ordenança que nos deu. Porque as pessoas dizem assim, eu faço o ID do Senhor, chamo o meu vizinho para ir para a igreja comigo. Mas é esse ID que a gente está falando, da pessoa se doar, e a gente vê que tem testemunhas que a gente vê aqui, o quão a importância que esses irmãos dão para as vidas que estão sendo ganhas, para as vidas que estão sendo salvas, que estão sendo trabalhadas. O irmão Wagner, no trabalho de GVs, com supervisor, né, trabalho de GV, supervisionando o trabalho de GV. A irmã Aline nesse trabalho maravilhoso, no trabalho missionário, junto com seu esposo, e cativando os jovens da igreja, né, para estar ajudando. Nós gostaríamos de agradecer, né? A gente queria conversar mais, mas vai ter um culto já. A gente não pode... A gente antecipou, só lembrando, a gente antecipou o horário do podcast, porque a gente vai ter algum evento da igreja, vai ter um culto aqui já, e a gente correu, e já gostaria de agradecer ao irmão Wagner, a irmã Aline, pela disponibilidade, pela presença e pelo compromisso de estar aqui conosco, juntos nesse podcast. Na verdade, irmãos, é tão prazeroso a gente falar a respeito de missões, né, tanto transcultural como missões urbanas, e a importância que é esse trabalho para dentro da nossa comunidade, dentro da igreja. Lembrando que uma igreja que ela deixa de fazer
esse trabalho, ela vai perder a sua identidade. E eu dou graças a Deus, irmãos, eu confesso para vocês, eu falo de todo o coração, que nesses últimos tempos Deus tem nos despertado para isso. Ele tem nos despertado para isso. Deus está nos dando um novo tempo para nós trabalharmos o ID do Senhor, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós louvamos a Deus. Eu confesso para os irmãos que eu já estou com saudade, já estamos encerrando, mas já estou com saudade, porque eu confesso para vocês que esse é um momento maravilhoso de se falar de missões. E é muito prazeroso, irmãos, é muito prazeroso. Lembrando que eu nunca fui para o campo, né? Eu nunca fiz o que eu não tenho tanta bagagem como a Aline tem, né? Mas na época de representante de missões, como era prazeroso, irmãos. Eu confesso para os irmãos, Deus ele tem me dado uma oportunidade tão maravilhosa, mas a gente já vai correr para o final, nós já estamos encerrando, né? Se você está chegando agora, você pode assistir esse vídeo, esse podcast que vai ficar salvo, que você possa ser edificado com todas as palavras que foram citadas aqui, a importância que é esse trabalho, tanto para a sua igreja, como para fazer missões urbanas, transculturais, mas seja edificado. Mas não se esqueça de, sempre que você for tocado pelo Espírito Santo de Deus, não recuse essa chamada, porque essa chamada ela é específica para a sua vida e poucos têm essa oportunidade, né? Como a gente já falou de timidez, de vergonha, mas outras pessoas já têm mais essa intrepidez de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Nesse momento eu queria deixar aberto aqui os microfones para que vocês pudessem fazer as considerações finais. Irmão Wagner, irmã Aline, fique à vontade aqui nossa câmera para vocês fazer as considerações finais e estar se despedindo das pessoas aqui. Amém. Paz, o negócio passou rápido, né? A gente chegou com aquela timidez, né? Aquele nervosismo que faz parte. E já se passaram mais de uma hora aqui conversando. É uma conversa tão boa, tão saudável, de uma certa forma, que o tempo não passou. Ele voou, literalmente falando. E a gente que agradece, primeiramente, a vocês pelo convite. E é uma forma de abrir uma porta para falar sobre o evangelismo, né? Sobre missões. E você que nos assiste nesse momento, se você se impactou com alguma palavra nossa, com alguma frase, deixe que o Senhor trabalhe diretamente em você, que essa chama ela venha arder. E não se preocupe. Se você passar pelo que a Aline passou, de meu Deus, o que está acontecendo? Eu tô enlouquecendo? Não está. É o Senhor. É o Senhor te chamando e te direcionando. Então, procure o seu líder da sua igreja, fale com ele, diga que você tem esse desejo e quer trabalhar com missões. Não imagine que missões é só sofrimento. Tem um lado, lógico. Mas quando você olha o prêmio, o galardão que te aguarda, meu irmão, vale a pena. E como vale a pena? Então, mais uma vez, muito obrigado ao podcast, né? Redenção em Foco. Redenção em Foco. Olha só, Redenção em Foco. Então, não esqueçam, compartilhem esse vídeo, né? Comenta, curte, faz qualquer interação com esse vídeo para que ele possa ser alcançado por mais pessoas. E quem sabe, né, nesse seu compartilhamento você também está fazendo o ID, porque você pode estar enviando esse vídeo para alguém e esse alguém acabar se convertendo, aceitando a Cristo, ou quem sabe essa chama do evangelismo, essa chama de missões possa ser acesa dentro dela por conta de você, que você fez esse trabalho de compartilhar esse vídeo. Vou passar para minha esposa. E mais uma vez, muito obrigado, tá? Nós que agradecemos. Amém. Obrigada pelo convite. Me sinto muito honrada, muito feliz de estar aqui. E aqui foi notória a presença do Espírito Santo. Deu para sentir a presença dele aqui. Ele está aqui porque nós somos dele, nós pertencemos a ele, a obra é dele, nós estamos aqui para a glória dele. Eu e você somos instrumentos. O Senhor está querendo nos usar, é tempo de nos despertar. Deus, ele quer apenas que a gente se posicione. Ele só quer alguém disponível para ele usar. Então, nós devemos abrir nossas bocas e deixar o Espírito Santo de Deus fluir através de nós. É tempo de deixarmos o nosso coração aberto para o Senhor. E eu sei que você que está ouvindo aí, você é um terreno fértil. É você mesmo que o Espírito Santo de Deus vai usar. Que o Espírito Santo venha usar a sua vida. Você jovem, você não importa a sua idade,
O Senhor vai usar você como instrumento de bênção aí na sua congregação, na sua igreja, ou aqui na nossa igreja. Deixa o Espírito Santo te usar, não tenha medo. O Senhor, Ele quer te usar, e Ele vai usar o que você tem. Muitas vezes eu me achei assim, Senhor, mas tem tantas pessoas melhores que eu, me achava tão pequena, no meio de tantas pessoas, na minha congregação, eu me senti um ninguém. Mas o Senhor me viu, e o Senhor te vê, e o Senhor não vê como o homem vê. Às vezes a gente olha as nossas limitações, olha os nossos pecados, a gente se vê que a gente é só aquilo ali. Só que não, você é uma pedra preciosa. Você é escolhida, você é um escolhido do Pai. Não pare, não retroceda. E o Senhor tem se agradado da sua vida. E o Senhor há de enviar você que está ouvindo aí. Você sabe que é para você. O Senhor vai te enviar, porque foi o Senhor que te escolheu. Mas tu fala assim, Senhor, eu não sou ninguém. Senhor, nem pregar eu sei. Mas o Senhor tem te visto. O Senhor tem te visto e o Senhor vai te levantar. E no nome de Jesus, o Senhor vai te levantar com autoridade. E muitos vão olhar para você. Você que está assistindo aqui, vão olhar para você e vão dizer, quem era ele? Quem era ela? Mas era o Espírito Santo que levantou. E muitos vão vir ao encontro do Pai através de você. Você é escolhido do Pai. Você é escolhida do Pai. Não se esconda dele. Deixe ele usar a sua vida. Que você seja boca santa do Senhor para lembrar as pessoas que Ele está voltando. É tempo de nos unirmos, é tempo de nos proclamarmos o reino, porque o Rei está voltando. Aleluia. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Assim, eu estou profundamente emocionado e agradecido. Não só porque a gente sente a presença do Espírito Santo realmente. E gostaria mais uma vez de agradecer esse casal maravilhoso, a irmã Aline e o irmão Wagner. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês. Que cubra a vida de vocês de bênção e de proteção espiritual. E que nesse momento, você que está assistindo, esse é o nosso último episódio, como eu falei no começo, dessa temporada. Vamos nos reformular, vamos nos organizar para que na próxima temporada a gente possa trazer, possa vir com mais, como eu disse, mais potência, com mais temas, com mais estrutura, para que esse trabalho melhore ainda mais, né? Então nós agradecemos a todos que nos acompanham até agora, a todos que vêm nos acompanhando. Não foi aqui, Glória, foi um momento assim que o Espírito Santo reservou para que fosse o episódio assim de encerramento dessa temporada fosse tão especial como está sendo. Meu irmão, eu tô com vontade aqui de sair gritando de tanta presença. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço aos participantes desse podcast, aos irmãos que nos ajudaram até agora. Não vou falar em nomes, né? Mas encabeçado aqui pelo irmão George, o irmão Evandro, que está sempre do nosso lado aqui, e os outros meninos também, o Hugo, o Riquelme, o Rômulo, todos os que participaram dessa temporada, desse podcast. Queria agradecer a todos em nome de Jesus. E também nós gostaríamos de agradecer também ao nosso pastor Cláudio Peixoto, que abriu essa oportunidade da gente estar fazendo esse trabalho aqui, e a nossa igreja, né, que compartilha, a nossa igreja que vê os nossos vídeos, fazem perguntas. Muito obrigado a você que participou de cada episódio. Que Deus abençoe a vida de vocês grandemente. E a gente se despede por aqui, em nome de Jesus, mais um podcast Redenção em Foco. Amém? Amém. E nesse momento, a gente fazendo essas considerações finais, a gente gostaria de colocar aqui um relato da missionária Ayla, que ela está fazendo missões transculturais, e ela tem um relato muito importante, uma palavra muito importante para você ouvir. A gente vai colocar no final desse vídeo. Viu? Agradeço a oportunidade, agradeço em nome de Jesus. Fiquem com o testemunho da nossa irmã Ayla. Queridos irmãos, a paz do Senhor, aqui quem está falando é a missionária Ayla Silva. Como vocês já devem saber, eu comecei a minha carreira missionária na Índia. Eu passei quase 17 anos na Índia, trabalhando com a missão Jocum. Eu trabalhei na Índia, no estado de Goa,
E também fui responsável pelos trabalhos de Jocum, não somente no estado de Goa, mas também no estado de Maharashtra e Gujarat. Eram equipes muito grandes, né? Nós éramos mais de 300 obreiros nesses 3 estados, né? Juntando com as famílias, solteiros, e recebíamos um grande número de alunos nas escolas da Jocum a cada ano. Como começou a minha vida missionária? A minha vida missionária, ela começou com um chamado de Deus, né? Que é onde toda a vida missionária se inicia. Eu fui chamada por Deus para a obra missionária quando eu tinha 17 anos de idade. E o Senhor, de uma maneira milagrosa, usando o pastor Bastos e o pastor Bernardo, eles me ajudaram a ir para o seminário teológico em Pindamonhangaba. Eu completei o meu ensino, né, o meu estudo teológico no seminário em Pindamonhangaba, o Seminário das Assembleias de Deus, né, o IBAD. E depois de lá, eu também voltei para Fortaleza e trabalhei na igreja. Então, eu fui uma pessoa que fui sempre muito dedicada ao trabalho da igreja. Eu fui enviada para a Índia pelo Tempo Central e com o apoio da igreja, a oração, né, e o envio dos pastores, presidentes, que não somente pagaram todo o meu seminário teológico enquanto eu estava em Pindamonhangaba, os 4 anos, mas também fizeram uma declaração, né, um documento passado como advogado que a igreja iria me sustentar enquanto eu estivesse na Índia. E a igreja foi fiel a mim e me sustentou durante todos os anos, mais de 15 anos que eu passei na Índia. Em 2013 eu voltei da Índia para o Brasil. A minha mãe esteve doente e eu voltei para cuidar da minha mãe. Ela teve 2 AVCs e eu voltei para cuidar da minha mãe. Cuidei dela e depois recebi um convite do pastor Antônio José para trabalhar com ele na Escola de Liderança Cristã, SLIC, e trabalhei com ele por 4 anos e meio. Durante esse período eu também aproveitei para me reciclar e fiz mais uma faculdade e fiz também uma pós-graduação. Durante o período que eu estava lá, eu me envolvi com a tradução da Bíblia em um projeto que a Wycliffe estava fazendo no Distrito Federal. Eu trabalhei nesse projeto por quase um ano, mais de um ano e 7 meses, quase 2 anos. E durante esse período que eu trabalhei nesse projeto de tradução da Bíblia, eu senti uma grande necessidade de aprender linguística. Eu fiz um curso de Jocum em linguística aplicada, que era para aprendizado de línguas, mas eu nunca tinha feito linguística no sentido de desenvolver línguas ágrafas ou línguas que não têm escrita. Então eu senti a grande necessidade pelas muitas línguas que existem aqui na Ásia que ainda não tem a Bíblia traduzida. E durante esse período de 1 ano e 7 meses que eu passei pensando nessas línguas. Então, eu terminei o meu período de trabalho com o pastor Antônio José e ele me abençoou, né? A igreja me enviou para a Tailândia, onde eu fiz o mestrado em linguística. E no meu terceiro ano, no início do meu terceiro ano, eu tive uma proposta para trabalhar com a tradução oral da Bíblia. Então, hoje eu trabalho como treinadora internacional de equipe de tradução oral da Bíblia. Essas línguas são línguas ágrafas, que ainda não tem nenhuma escrita, e nós traduzimos a Bíblia de Bíblias que já existem em áudio para novas Bíblias em áudio, onde a escrita não foi desenvolvida. E qual é a vantagem dessa tradução oral da Bíblia? É que na tradução oral da Bíblia, a língua não precisa ser desenvolvida, o que gasta cerca de 5 a 7 anos para um linguista desenvolver a língua. Mas para ele fazer isso, ele tem que aprender a língua, o que gasta uns 4 anos para ele ter fluência completa para desenvolver essa língua.
Então, antes de tradução da Bíblia, antes de traduzir a Bíblia, o linguista, o missionário, ele já passa 11 anos, 4 anos aprendendo, 5 a 7 anos para desenvolver a língua, né? A grafia, o alfabeto, os livros. E aí, então, ele ainda vai ter um período que ele vai ensinar o povo a ler e a escrever. Enquanto isso, ele já começa a fazer a tradução da Bíblia. O Novo Testamento demora uns 10 anos e o Antigo Testamento demora de 15 a 20 anos. Então, o trabalho de tradução escrita da Bíblia demora de cerca de 35 a 40, algumas vezes 50 e até 60 anos, como foi o caso da nossa Bíblia, a Almeida, né? A revista, a Bíblia Almeida que nós temos, ela demorou mais de 60 anos para ser completa. Então, nós pulamos todos esses processos linguísticos, né, de desenvolvimento da língua, e nós já vamos diretamente para a tradução da língua, onde eu ensino princípios de tradução da Bíblia, que faz parte, né, do curso de linguística que eu fiz. Então, eu ensino os princípios de tradução da Bíblia para as equipes de tradução oral da Bíblia, que são equipes compostas de tradutores, de consultores, de exegetas, que são as pessoas que fazem o estudo das línguas originais da Bíblia, retotradutores, quando se precisa de uma tradução da língua materna para uma língua que o consultor ele possa fazer a avaliação da qualidade dessa tradução. Então, geralmente, um trabalho de tradução da Bíblia oral, ela tem cerca de entre 7 a 8 ou a 9 pessoas trabalhando em cada equipe de tradução oral da Bíblia. E eu faço o treinamento dessa equipe depois que ela já está montada, depois que ela já passou por 2 treinamentos, um para os tradutores aprenderem sobre a questão da oralidade, de contar, né, as histórias da Bíblia da maneira oral. Um outro é o treinamento dos exegetas, que fazem um treinamento bem intenso de princípios de tradução da Bíblia e exegese da Bíblia. E aí, então, depois tem um terceiro treinamento, que é o treinamento com o software que é usado para a tradução oral da Bíblia, chamado de Render, que foi desenvolvido pela organização que eu trabalho. E então eu faço geralmente o segundo e o terceiro treinamento. O primeiro treinamento é um treinamento de 15 dias e o segundo treinamento, um treinamento de 3 semanas. E geralmente quando eu termino o segundo treinamento de 3 semanas, é quando nós já estamos fazendo o lançamento daquele projeto de tradução, o início do projeto de tradução. Então é isso, meus queridos, o que eu faço. Trabalho hoje com a tradução oral da Bíblia nos países do sudoeste da Ásia, que vai do Mianmar até a Indonésia. São 10 países envolvidos e eu posso ser chamada para fazer o treinamento em qualquer um desses países. Então, desde que eu iniciei, no começo de 2022, até hoje, eu já ajudei a iniciar 7 projetos de tradução da Bíblia. E o meu desejo é que o Senhor Deus me use para que eu possa treinar bem mais equipes para que a palavra de Deus chegue a todos os povos na sua língua materna, a sua língua do coração. Deus abençoe a todos e um grande abraço.